Eu queria começar pegando o gancho do Conhecer para Conservar, que é o mote do Instituto do Cataratas, do Grupo Cataratas, porque eu acho que tem um pouco a ver com a minha apresentação. Eu queria desmistificar algumas coisas sobre poluição para a gente conseguir tangibilizar e conseguir entender melhor onde é que a gente está indo. Então, eu acho que o Conhecer para Conservar encaixa bem aqui com a gente. Vou começar por algo bem óbvio. Né? O que aconteceu com a nossa banana? O macaquinho comia a banana, feliz da vida, e a banana caía no chão. E a banana é orgânica, então ela se decompõe, ela vira adubo, ela vira terra preta, e isso, há, sei lá, 5,9 bilhões de anos é o que vem acontecendo e deu certo até agora. Aí, de repente, usando uma metáfora simplística, a gente resolveu embrulhar a banana no plástico. E o plástico não decompõe da mesma forma que a banana no meio ambiente, então, infelizmente, o ser humano, a gente gera resíduo e poluição no nosso sistema produtivo, ou seja, a nossa vida, o nosso cotidiano é uma coisa que não trabalha de acordo com o planeta da forma como ele vinha trabalhando, ou seja, toda a parte de fechar o ciclo, das coisas serem recicláveis, se decomporem, etc., a partir do momento que a gente embrulhou a banana no plástico, isso não aconteceu mais da mesma forma. Que cada tipo de poluição tem um impacto, um raio, né? E a gente falou de raio aqui, do fato das correntes de poluição, tanto da Europa quanto poeira do deserto do Saara chegar aqui, mas elas se propagam de uma forma diferente no planeta e elas têm durações completamente diferentes no planeta. Então, por exemplo, caiu, sei lá, diesel do caminhão no chão aqui do lado, até a gente conseguir limpar e descontaminar esse solo, a gente vai conseguir fazer isso num prazo X. No caso da poluição atmosférica, como isso está sendo disperso pela atmosfera inteira, esse problema é muito mais difícil de atacar e acaba que ele, como todo mundo aqui falou, ele se dispersa e vira um problema de todos, não só de quem gerou aquele problema. Né? Então, você tem um racional de estar gerando a poluição num ponto X e, na verdade, essa poluição está afetando muita gente. E o problema é grande, né? Como eu falei, é uma coisa complexa, a gente trouxe especialistas aqui para tratar disso, mas eu acho importante também ressaltar que a gente já teve um problema parecido. E eu tenho certeza que os mais novinhos aqui da palestra não lembram, mas a gente já teve um problema atmosférico que se chamava ozônio. Não sei quem lembra dessa história, o tal do ozônio. Camada de ozônio, furou a camada de ozônio, tem que passar mais protetor agora, porque senão pega câncer de pele. E a gente mudou, né, o nosso modus operandi, a gente mudou a maneira como a geladeira era feita, a gente tirou o gás HFC do spray e isso não está 100% resolvido ainda, mas a gente conseguiu regredir e estamos diminuindo o buraco na camada de ozônio. Então, é um case de sucesso do ser humano, ou seja, a gente fez um problema, a gente identificou esse problema e a gente atuou para consertar esse problema. E hoje ele está resolvendo, né? Não está 100% resolvido, mas a gente está resolvendo, é um case de sucesso da nossa sociedade. Eu queria falar um pouco sobre a parte do que a gente precisa fazer, então, para a gente conseguir chegar nesse mundo melhor. Né? E esse gráfico aqui, ele parece simples, mas ele, na verdade, é um pouco complexo. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. A bolinha, em 1990, era o tamanho da nossa economia global, em 1990. Aquela bolinha era o tamanho da economia do mundo. Em 2017, a gente já estava com a bolinha maior, nossa economia está maior, naturalmente, dado o modus operandi do planeta atual, a gente está poluindo mais do que a gente poluía, e isso é mostrado principalmente pela parte de baixo do gráfico, a linha horizontal aqui. Quantas toneladas de CO2 equivalente em termos de poluição a gente está jogando na atmosfera? Isso está muito relacionado a transporte e consumo de energia. Né? Então, a gente está, sim, poluindo bastante mais. A gente poluía 20 gigatoneladas, agora a gente está em 32,5. Então, está em 60% a mais do que a gente estava em 1990. Esse gráfico foi preparado por uma agência que chama Agência Internacional de Energia. E eles fazem, além de análises do histórico e prognósticos, etc., eles fazem bastante estudo sobre o que a gente deveria fazer, qual caminho que a gente está indo, para onde que a gente vai em termos de desenvolvimento. E se você pegar a bolinha vermelha, seria como a gente está hoje. Business as usual, a gente está indo nessa direção, o carro está desse jeito, o carro tem essa eficiência, a indústria polui desse jeito. Então, do jeito que a gente está indo hoje,
a economia estaria maior e a gente estaria poluindo, então, quase que o dobro do que a gente estava poluindo em 1990. A bolinha amarela é uma compilação de todas as iniciativas que foram feitas, tanto no Protocolo de Paris, quanto pelas as multinacionais, dizendo assim, eu me comprometo a fazer X. Então, todos os compromissos, seja de governo como de empresas, estão na bolinha amarela. Então, se todo mundo cumprir o que falou, cumprir o combinado, a gente estaria na bolinha amarela. Ou seja, tem uma redução bastante significativa em termos de emissão, a economia está maior, mas a gente sim continua emitindo mais do que a gente supostamente deveria estar emitindo. E qual que é o supostamente? É porque a gente tem uma curva dizendo assim, o que vai acontecer se tiver esse tipo de emissão? Aí os cientistas, muito melhores do que nós, conseguem estimar o que acontecer nas mudanças climáticas, aquela história toda que a gente está acostumado a ouvir, tanto na notícia quanto nos jornais. E tem um outro cenário, que é o cenário verde, que é chamado ali de cenário de desenvolvimento sustentável. O que é o cenário verde? Como eu falei no slide anterior, não estamos falando de nenhuma tecnologia nova ou coisa que não exista. O cenário verde aplica todas as tecnologias que a gente já tem, não precisa desenvolver mais nada, tudo que a gente já tem hoje, aplicado de uma forma muito mais intensiva, com um sentido de urgência muito maior. Ou seja, temos um problema, precisamos atacar esse problema. Então, que ferramentas a gente tem para usar e conseguir passar por cima desse desafio que a gente tem? A parte de tratamento de resíduo também, que é muito ruim, né? A gente está falando de poluição atmosférica, mas toda a parte de disposição de resíduos, a gente também tratou para poder produzir biogás e conseguir converter frota. Aterro de São Paulo, a gente também já trabalhou, fez o projeto todo de engenharia lá para poder injetar esse gás no gasoduto da Comgás e substituir parte do gás natural, assim como é feito como o biodiesel, né? Você tem o diesel, o biodiesel substitui um pequeno percentual e cada vez você quer chegar mais num percentual mais alto. E, finalmente, de novo, a parte de corredor azul, que é criar rotas onde você tem abastecimento dedicado com combustível renovável para isso. Então, considerando que o Brasil é um lugar que a gente transporta a maior parte da carga com diesel, a gente focou bastante na conversão de frota para a gente conseguir tirar esse combustível sujo que a gente importa e que a gente gasta dinheiro mandando para fora, né, porque a gente importa diesel no Brasil, e substituir por um combustível que é renovável, que a gente produz aqui e que, acima de tudo, fecha um ciclo, né? Você pega um passivo ambiental e transforma esse passivo ambiental num ativo energético, né? Olha que coisa legal, você não está só resolvendo o problema do resíduo, você está, ao mesmo tempo, resolvendo o resíduo e criando uma solução para a parte de energia. Foi um pouco do que a gente se dedicou. Obrigado pelo tempo de vocês escutar. A gente está feliz de ter vindo aqui. Obrigado.